Paz do Senhor, bom dia, bom dia. A palavra do dia hoje está em Lamentações, capítulo 5. Eu vou estar lendo e dando a interpretação que o Espírito Santo me deu hoje nessa palavra. Lembrando que a palavra de Deus não é palavra parada, amém? A palavra de Deus, ela se movimenta. O Espírito Santo movimenta a palavra nos nossos corações, amém? Lamentações, capítulo 5, está assim. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então aqui o rei Salomão, há milhares e milhares de anos atrás, séculos e séculos atrás, ele traz em Lamentações capítulo 5, o que nós estamos vivendo hoje. Hoje é dia 27, é isso? Isso, 27 de dezembro de 2023, e o que estaremos vivendo aqui nos próximos anos, até que Cristo venha, milhares e milhares. Aqui ele está falando da vergonha que o povo está vivendo naquele momento e que estamos vivendo hoje, no tempo de hoje. Por isso que a palavra de Deus não é água parada, amém? A água parada dá mosquito, traz doença, traz bactéria. A água de Deus não, a água de Deus é pura, é limpa, é inocente. Amém? A nossa herdade passou a estranho, as nossas casas forasteiros. Não sei se vocês estão sabendo, mas Lula está querendo aí aprovar uma lei onde quem tem dinheiro, né, quem trabalhou, constituiu um império. Nós sabemos que o Silvio Santos, ele começou como camelô, né, vendendo canetas, e hoje ele tem um império. Então, esse dinheiro, não sei como eles ainda, a lei ainda não está aprovada, estou mexendo aqui, mexendo lá, mas a herança não vai ser mais para os filhos, né? A herança vai ser para o governo, para distribuir aos pobres, igual em Atos, né? Basicamente, ele está vivendo aí dentro da Bíblia. Eu tenho falando sobre isso, que fala de bota Lula, pastora Márcia M. Cunha, vai aparecer porque eu não sei o título agora, sobre essa lei, né? E aqui Salomão está falando, a nossa herdade, ou seja, a nossa herança passou estranho e as nossas casas forasteiros, né? Nós sabemos que não vai ir para os pobres. Se eles realmente, se lá no governo realmente quisessem melhorar a vida de todo mundo igual, o que seria feito? Lá em Atos vem falando sobre isso. Todo mundo vendia o que tinha, né? E aí se dividia entre todos. Então ninguém tinha um carro de 200 mil, né? Todos tinham um carro de 80 mil reais, um carro bom, um carro legal, mas todos tinham o mesmo carro, todos tinham a mesma casa. A ideia de Deus é essa, o governo de Deus é esse, mas não o governo a qual estamos vivendo. Porque se eles diminuíssem o salário deles e aumentassem o salário mínimo, né, nós teríamos pelo menos algumas condições. E é disso que Lamentações 5 está falando, da época daquele que eles estavam vivendo naquela época. E Deus dando a revelação para os dias de hoje. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúva. Órfãos somos sem pai, ou seja, não há quem nos direcione. No momento que estamos precisando de alguém que nos ajude, de um pai que nos ajude, estamos falando de pai físico, né? De uma pessoa, não há. Órfãos somos sem pai, não existe essa pessoa. Nossas mães são como viúva. Além de não termos quem nos ajude nesse momento, né, a nos estabilizar financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente, nós ainda temos responsabilidades com a nossa família, né? Estamos precisando de ajuda para nós e temos responsabilidade com outras pessoas que também estão com ajuda. A revelação da palavra que Deus me deu hoje. Nossas mães são como viúvas. As viúvas eram sustentadas pelos filhos, né? Quando o cabeça era o marido morreu, a responsabilidade vinha para os filhos. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Olha que coisa linda aqui em Lamentações. A nossa água por dinheiro a bebemos, nós pagamos a água, né? A SEDAI vem, cobra água, cobra esgoto, né? Uma água que infelizmente vem poluída, uma água que infelizmente tem trago doenças, né? Depois, na época da Covid, a água, estava todo mundo passando mal com a água, agora ninguém nem mais
toca no assunto de que estamos bebendo uma água contaminada, uma água com uma grande quantidade de cloriformes fecais. Esse é o governo do homem. Essa água, ela veio de graça de Deus, foi feita para nós. Hoje o ser humano ele joga o esgoto dentro da água. Lá em Apocalipse, uma palavra que Deus me deu em Apocalipse é que o tal, né, a água vai ser poluída, vai faltar água. Não é Deus acabando com a criação dele, não. É o homem acabando com a criação de Deus. O fim do mundo nada mais é do que o homem acabando, desde sempre. Quando Adão ele peca, Deus fala, olha, você pode comer de tudo aqui. Tudo isso aí que eu fiz, você pode comer. Eu fiz a criação para você, está lá em Gênesis. A criação foi feita para o homem. O homem dominava, o homem tinha domínio sobre a água, sobre a terra. A criação foi feita para o homem, com maior amor, com maior carinho. Mas Deus bota ali, Deus não gosta de ninguém forçado ali, forçado me obedecendo. Deus coloca uma árvore e fala, ó, daquela ali você não pode comer, né? Por quê? Porque tudo tem a ver com obedecer, tudo tem a ver com obediência. Quando eu obedeço a Deus, as coisas fluem na minha vida, né? Mas quando não obedeço, aí, né, a Eva começa a ouvir o inimigo, Adão começa a ouvir a Eva, todo mundo responsabiliza a Eva, mas na verdade lá em Ezequiel 18 fala que a salvação é individual. Se o meu irmão usa drogas, fuma maconha, né? Aí ele vem me oferecer, eu pego e uso também, eu vou botar a culpa nele sobre uma responsabilidade que é minha. Não conheço eu a palavra, não sei eu que não devo usar drogas. Então, se o meu irmão usou e ele vem e me oferece, eu sabendo que aquilo é mal, eu sabendo que Deus está falando para eu não usar drogas, para eu não usar bebida, para eu não me prostituir, eu vou colocar sobre o meu irmão uma responsabilidade que é minha. Então, a responsabilidade de Adão era de Adão, a de Eva era de Eva, da serpente, e cada um colheu e está colhendo cada um a ver com seus pecados. Né? A nossa água por dinheiro bebemos, hoje nós pagamos água, uma água que veio de graça da SEDAI. Por preço vem a nossa lenha. A lenha ela servia para a luz, então aqui nós pagamos, por preço vem a nossa lenha, nós pagamos a nossa luz a light. Por preço vem a nossa lenha, nós compramos o gás, né, para poder cozinhar. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Muitas vezes a gente vê o nosso inimigo prevalecendo e ele nos persegue a ponto de não podermos deitar. E muitas vezes, aqui também está falando a palavra revelada hoje, é que nós não temos descanso. Acabamos de pagar a luz, já estamos devendo. Acabamos de pagar a água, no momento que a gente paga uma conta, às vezes já estamos com outra pendurada, estamos devendo. Compramos o gás, mas sabemos que já tem que comprar outro, porque aquele, então não temos descanso. Aos egípcios estendemos nossas mãos, ao inimigo. Parece até brincadeira, mas muitas vezes quem nos ajuda é aquele que não conhece a palavra de Deus. Quando quem nos devia ajudar é aquele que conhece a palavra de Deus. E aos assírios a nos fartar de pão. Temos mendigado muitas vezes, temos pedido ajuda àqueles que não conhecem o Senhor. E isso não vem da parte de Deus, mas eles muitas vezes são levados a nos ajudar, como no Velho Testamento, como sempre, são levados a nos ajudar, porque aquele que conhece a palavra não tem praticado a palavra do Senhor. Nossos pais pecaram, já não existem, nós levamos as suas maldades. Né? Quando alguém vota, né, vamos votar, politicamente falando, nós votamos num mau governante, num cara, claro que não temos intenção de destruir, mas não procuramos saber qual é o caráter dele, o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele defende. Né? Nós sabíamos muitas vezes que vamos supor, um governante, né? Não estou aqui para falar mal de presidente atual, nem atual, porque não vai ter, segundo a palavra de Deus, não haverá um governo perfeito. O único governo, aliás, haverá um governo perfeito. Né? Nenhum governo será perfeito, mas haverá um. Nenhum haverá perfeito. Gente, desculpa, mas eu inventei de segurar o celular e minha mão de velhinho já está cansando, né? Logo, logo não estarei mais aqui para gravar vídeo. Estarei quando vocês me procurarem. Cadê a Márcia? A Márcia está com o Senhor, porque lá tem casa. Lá tem casa. Há um plano. Eu, Márcia, acredito. Eu não consigo ver Deus chorando, falando. O pensamento de Deus foi criar um planeta. Né? Planetas e colocar num planeta as pessoas
e elas vivendo felizes, né, prosperando, criando. E eu não consigo ver Deus. Eu quis fazer um planeta, fiz o planeta Terra, mas não deu certo, porque o homem destruiu meus planos, destruiu meus projetos, eu não consigo. Então eu, Márcia, não estou falando para você acreditar, mas a palavra me dá respaldo, né? Os mansos herdarão a terra. Olha que eu não sou nem tão manso assim, né? Eu tenho um espírito assim meio de Paraíba. Seguro pelo espírito. Ah, se eu largo o Senhor, eu me perco legal. Né? É o Senhor que tem me ajudado a controlar, a ter domínio próprio. Ah, se não fosse o Senhor na minha vida. Mas as palavras falam que os mansos herdarão a terra, né? E que vem descendo do céu a nova Jerusalém, vem descendo, né? Então eu acredito que haverá vida no céu, e eu acredito que haverá vida na terra. Você não precisa acreditar nisso. Como eu falei, Apocalipse ele não foi totalmente revelado. Tem muita gente tentando te passar, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, e vai ser muita gente se surpreendendo naquele dia, porque Deus está revelando aos poucos. Conforme Jesus está vindo buscar a sua igreja, o Apocalipse, né? O livro de Apocalipse está se abrindo mais. Então a igreja está ligada, opa, está bem pertinho do Senhor voltar, porque estamos vivendo as últimas folhas de Apocalipse. Agora a palavra está sendo revelada, né? Nossos pais pecaram, não existe, não levamos suas maldades. Então nós conhecemos o governante. O governante apoia o quê? O que o nosso governante apoia? A liberação das drogas? Por que eu vou votar num cara desse? Né? E às vezes é até por falta de opção. Eu confesso que eu gostava muito do outro candidato, mas ele era a favor da liberação das armas. Gente, eu prego, eu não vivo dentro de comunidade, mas eu prego dentro de comunidade. Eu vejo crianças, gente, com arma na mão. Como é que vai liberar? Vai facilitar. Se a gente leva o nosso celular na rua, leva o nosso dinheiro na rua, se a pessoa anda armada, para se defender, eu não sei atirar, né? Então, eles treinam lá um nos outros, né? Vai matando um monte de gente, vai treinando, matando as pessoas. Eu não estou matando ninguém, então não estou treinando ninguém, né? E eu não sei como seria isso, mas ia piorar, querido. Eu sei que as ideias dele eram boas. Não estou aqui para defender presidente, porque eu estou dentro da palavra, e a palavra me garante que não haverá nenhum governante bom. Haverá um governo bom, que é o de Cristo, tá? Mas entre o piorzinho e o melhorzinho, né, a gente vai votando. Nossos pais pecaram e a gente vai vendo consequência. Servos dominam sobre nós. Quem são os servos? Nós, quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, viramos príncipes e princesas do Senhor, né? Porque Ele é rei, porque Ele tem um reino. Quem são os servos? São pessoas que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, mas que no momento estão dominando. Por quê? Porque, como Jesus falou, o príncipe desse mundo. Quem é que está? Dá tudo no controle de Deus, mas o príncipe desse mundo é Satanás. Por causa de quê? Por causa que nós pecamos. Então, toda vez que nós pecamos, nós abrimos mão daquilo que é certo e começamos a defender o que é errado. Dizemos bem claro qual é o governo que nós queremos. Quando nós pecamos, nós dissemos exatamente qual é o governo que nós queremos. Então, quando eu abro mão do pecado, quando eu me esforço para não pecar, eu estou falando, não, eu quero ser filho do rei, eu quero ser príncipe e princesa do Senhor. E quando eu peco, eu digo, não, eu quero ser filho de Satanás, porque é dele que vem todo o pecado. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Ninguém há, porque ser humano nenhum pode nos salvar. Né? Davi, ele fala, da mão do homem, Deus me tira, mas da mão de Deus, quem vai nos tirar? Com o perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Muitos trabalhadores saem em torno de 5 horas da manhã para trabalhar, né? Nessa hora a rua está deserta, muitos voltam muito tarde, muitos saem muito cedo, passam muito tempo na condução, né? Chega a ser interessante que muitas vezes a condução cansa mais do que o trabalho. Tem pessoas que levam de 2 a 3 horas para chegar ao trabalho, 2 a 3 horas para voltar do trabalho. E saem de madrugada, voltam tarde da noite, onde está deserto. Com o perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão. Por causa da espada do deserto,
Por quê? Porque a rua está deserta. Homens do mal, assaltantes, ladrões, espadas do deserto são uma arma, homens armados no meio da noite, esperando uma pessoa, um trabalhador. Ou seja, pessoas que não querem trabalhar. Porque dá para trabalhar, querido. Dá para vender uma bala, dá para vender um doce, dá para capinar. Se você pega uma enxada, você se oferece. Há muitos anos atrás tinha um garotinho que me perturbava. Ainda nem era casada com o João, pedindo a minha enxada emprestada. E toda vez que eu precisava, eu tinha que ir lá na casa dele, atrás da minha enxada para capinar. Até que um dia eu olhei para aquele menino, eu falei, meu Deus, eu falei, toma, para você de presente. Ele nem lembra disso, mas eu lembro que eu fiz alguma coisa boa e isso me ajudou. Não lembro para aparecer, eu lembro porque isso realmente me traz, eu fiz alguma coisa boa. Temos que colocar isso no pensamento. Todos os dias precisamos ajudar alguém. Todos os dias precisamos estender a mão para o nosso irmão, para ele evitar de pedir ao egípcio, de pedir ao assírio, como foi falado no Lamentações 5:6. Aos egípcios estendemos as nossas mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Porque o David, quando ele veio morar aqui na casa, o David ele começou no tráfico com 8 anos de idade, veio morar aqui em casa com 11 anos. E ele praticamente era o sustento da casa dele. E aonde era o egípcio e o assírio? Ele trabalhava na boca de fumo para conseguir. Eu lembro que uma vez a gente estava passando uma fase aqui de arroz, feijão e ovo, e ele falou, mãe, você quer que eu peça lá na boca, cesta básica? Eles dão. Olha os egípcios, assírios estendendo a mão. Né? E eu falei, não, David, aqui a gente come arroz, feijão e ovo com Deus. É com Deus que a gente come. Aqui a gente não pega nada. E foi muito difícil eu explicar para o David que foi criado no mundo dos egípcios a lei de Deus, a lei de Israel. Tirar ele de dentro da Vila Aliança foi fácil, mas tirar a Vila Aliança de dentro do David foi muito difícil. E a mãe dele vivia batendo aqui, né? E ele vivia indo ver como ia a família. E um dia bateram aqui e me disseram que ele não estava nem trabalhando na boca de fumo, ele estava saindo na porta e a polícia, lógico, já devia ter a foto dele, porque cada dia o David estava... Eu consegui durante muito tempo resgatar. Ele aprendeu a palavra comigo, ele aprendeu tudo. Mas o David, eu acho que ele morreu com em torno de 14 anos. Eu sou horrível com o tempo, minhas filhas reclamam isso. Com 14 anos, David não era mais uma criança. David tinha o direito de escolha. Como eu costumo dizer, Deus não é pai de santo. Pai de santo, feiticeiro, obra de feitiçaria macumba, é que faz todo um feitiço lá para encantar, para a pessoa ficar enfeitiçada, a pessoa ser obrigada a viver naquela situação. Deus não. Deus nos mostra o que é certo. Deus deixa que a gente ouça a voz do diabo, tudo que o diabo tem a dizer. Onde estava Deus? Quando Adão e Eva estavam ouvindo a voz da serpente, pecando, Deus estava observando. E nós somos capazes, porque a Bíblia nos fala, de entristecer o Espírito Santo. Ele nos dá o melhor, ele nos deu o melhor, mas Adão e Eva vai lá e prefere pegar uma oferta de Satanás. Nos dias de hoje, nós estamos fazendo a mesma coisa. Toda vez que a gente não abre a mão da prostituição, do adultério, da mentira, tira, pelo amor de Deus, coloca, pelo amor de Deus, o visualizador no teu celular, coloca o visto por último, isso é engano, isso é mentira. Cada dia os crentes estão com menos unção, pessoas estão entrando dentro da igreja e não manifesta mais. Como é que é isso? É notório. Se a igreja está cheia da presença do Senhor e tem alguém com o demônio ele grita. Querido, eu vejo gente pregando, uma pessoa fala paz do Senhor, o outro que está com o demônio já manifesta, porque o diabo ele não resiste à luz. A presença do Senhor faz ele se manifestar e ser expulso e as pessoas serem libertas. E hoje está difícil ver isso na igreja. Por quê? Porque a gente está cheio de crente, vivendo de nada a ver. Gente, pelo amor de Deus, vamos cobrir os nossos seios. Sabe o que é cobrir os nossos seios? Tem muito cristão, não estou falando de roupa, estou pregando roupa não. Mas infelizmente está difícil. A pessoa vai se abaixar para orar, ou a gente vai orar alguém, a gente não sabe se tampa o seio, se tampa a saia que está muito curta. E é triste a gente saber que aquela pessoa já conhece a palavra e o corpo dela está sem 70%, 80% exposto. Não estou falando de andar igual uma velha não, se arrume, se cuide. Porque tem uma aula minha
beleza exterior, aula de curso de casais e família, beleza exterior, interior, uma coisa assim, bota lá, pastora, você vai ver, o nosso Deus, ele é vaidoso, olha como ele pintou os passarinhos, pintou os peixes, pintou toda a criação, ele não quer você parecendo uma velha, toda feia, igual a pastora Márcia que acordou de manhã, só tá tomando aqui um café com leite sem açúcar, pra ver se emagrece, uma luta, mas não se expõe, e bota. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Por quê? Porque muito. Aqui está falando sobre trabalhar embaixo do sol quente. Quando você olha na rua, por exemplo, eu estava até falando outro dia com meu tio que seria o caso do governo botar o povo para trabalhar à noite, porque o sol está muito quente. E fica os meninos da Light, né, da Claro, pendurado nos postes, no sol de 40 graus. Pessoal que limpa a rua, o pessoal da limpeza da rua, né, não é o pessoal. O pessoal da clube, da limpeza, eles ficam no sol. Então, nossa pele se enegreceu, ou seja, vai escurecendo a pele como um forno por causa do ardor da fome. Porque eu tenho que trabalhar para levar o sustento para minha casa, né, para acabar com a fome, né, para pagar minhas contas, eu sou obrigada a trabalhar no sol desse. Forçar as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, mulheres sendo estupradas, obrigadas a fazer sexo sem consentimento. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas, está se perdendo o respeito, né? Antigamente os jovens chamavam de senhor e senhora, né? Outro dia eu estava passando ali em cima do viaduto velho e o trecho para pedestre é estreitinho. Então, certo é ir em fila um atrás do outro. Meninos, dois jovens passaram, eu tive que ir para a rua. Mas aí eu olhando assim, eu falei, deixa eu ver até o último minuto se esse jovem vai fazer o que todo mundo costuma fazer, né? Ir para trás do outro para que eu passe. Afinal, um descendo, o outro subindo. Não, ele estava do lado do amigo, eu é que tive que ir para a rua. Isso aí por aí vai, está se perdendo o respeito, né? Aos jovens obrigam a moer e os moços tropeçam debaixo da lenha. Os moços tropeçam debaixo da lenha, os jovens são obrigados a moer. Sabe o que Deus está falando? Criança é para brincar, criança não é para trabalhar. Deixa as nossas crianças brincarem. Você chega no sinal de trânsito, tá cheio de criança vendendo bala, exposta, Senhor. Meu Deus, a pedofilia, sabe? A abusos físicos, verbais, morais. Criança tem que ir para a escola, gente. Criança tem que brincar, criança tem que ser abraçada e amada. Aos jovens obrigam a moer, obrigam a trabalhar. E os moços tropeçam debaixo da linha. Ah, tem que ajudar papai e mamãe. Tem. Mas olha os perigos que essas crianças estão correndo. Não sou contra ensinar, mas bota essa criança, né? Eu errei muito nessa questão, errei muito. Bota a criança para lavar uma louça, para limpar uma casa, para lavar uma roupa, mas não bota a criança para ir vender bala no trânsito, não, pelo amor de Deus. Para ficar mendigando, fazendo malabarismo, descalço o dia inteiro, correndo para lá e para cá, exposto ao perigo. Aos jovens obrigam a moer e aos moços tropeçam debaixo da lenha. Porque eles tropeçam? Porque eles não foram preparados para isso. Criança não foi feita para estar pegando trabalho pesado. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Os velhos não têm assento à porta, aposentadoria, direito a descanso. Se estou velho, se estou com a idade, leis precisam ser mudadas no governo a favor do velho, mas não, estão sendo mudadas contra. Pessoas que trabalharam a vida toda. Eu estava até pensando, gente, eu tinha 30 anos de idade, quando eu fiquei em torno de 5 meses e pouco no hospital com a minha mãe. E eu botei no coração tirar minha mãe do hospital. E eu trabalhava fazendo faxina, era mais fácil. Minha irmã trabalhava de carteira assinada, eu pagava para tomar conta dos meus filhos. Então eu parei de trabalhar. Vai fazer 24 anos, tô bem perdida. Foi 17 de novembro de 2000 que eu fiquei no hospital. E em fevereiro, março, abril mais ou menos, minha mãe veio para casa. Eu sou ruim com o tempo, quem me conhece sabe. Veio para casa, eu sei que eu fiquei em torno de 5 meses, 6 meses, 5 meses e pouco dentro do hospital. Trouxe minha mãe para casa. Enfim, tô com a minha mãe desde o dia 17 de novembro do ano de 2000, dentro do hospital com ela. Depois trouxe para casa, parei de trabalhar e hoje, como falei,
É dia 27 de dezembro de 2023. Então já vão aí 23, 24 anos, não sei, né? 23 anos, agora em novembro fez 23 anos, é isso? Estamos caminhando aí para 24 anos cuidando da minha mãe. Eu ando cansada, eu tô velha, eu envelheci, eu tinha 30 anos, já não tenho mais. Por aí dá para saber quantos anos eu tenho, né? Não podia me aposentar? Não podia criar uma lei? Eu estava pensando nisso. Senhor, eu estou estudando para quando o Senhor vir buscar minha mãe eu trabalhar. Trabalhar no quê? Se já estou ficando velha, né? Precisam mudar leis. Eu cuidei da minha mãe a vida toda, não podia. Não estou falando que é uma obrigação, mas não podiam criar leis para favorecer o velho, né? E aqui tá, os velhos já não têm assento, ou seja, já não tem onde descansar. Estão tirando a aposentadoria do velho. Cada vez o salário dos deputados, vereadores, presidentes, governadores está aumentando. E o do pobre, do aposentado, do órfão, da viúva, está abaixando. É isso que está falando. Os jovens já não cantam. Os jovens já não cantam. Sabe o que está falando? Os jovens estão entrando em depressão. Os jovens estão perdendo a alegria. Os jovens estão tendo crise de ansiedade. Os jovens estão com medo do futuro. Os jovens estão perdendo a esperança. Nunca foi plano de Deus esse governo. Cessou o gozo do nosso coração. Está acabando a alegria. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Estamos parando de dança, significa movimento de alegria. Nós olhamos e já não vemos esse movimento de alegria. Caiu a coroa da nossa cabeça. Lá em Apocalipse fala para guardar a nossa coroa para que ninguém a nos tome. Ou seja, não tem nem ninguém tomando, somos nós que estamos deixando cair. Por quê? Por causa de tanta opressão, por causa de não abrirmos mão do pecado, por causa de escolhermos o governo de Satanás e não o governo de Deus, a nossa coroa, ou seja, estamos perdendo, no meio disso tudo, a nossa salvação. Ai de nós, porque pecamos, por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escurece os nossos olhos. O que é desmaiar o nosso coração? Por isso estamos infartando. Por isso nosso coração está parando. Nosso coração, que é um músculo que bate 24 horas. A bomba que nos mantém vivos. Junto com o nosso cérebro que coordena o nosso coração. Escurecer os nossos olhos significa morte. Estamos morrendo. Aqui está falando de morte física e morte espiritual. Porque decidimos ficar com o governo do homem, com o governo tem dois governos, o do homem e de Satanás, em vez do governo de Deus com o homem. Deus fala para orarmos pelos nossos governantes, para que nós não venhamos a perecer. Beijo na alma.